Hello, people! Teacher Bella here. Pegou seu cafezinho? Saúde. Agora que você pegou seu cafezinho, seu copo d'água, que é importante também, vamos falar sobre essa série de aulas que vai começar agora. Gente, eu vou começar com uma série sobre verbs, common verbs, verbos comuns. Aí você fica me perguntando, Teacher Bella, mas eu já sei o que é o verbo to be. Você já me explicou. Hold on. Wait. Calma aí. Por que eu estou voltando nisso, né? Gente, porque tem muitas pessoas que não sabem o uso de alguns verbos comuns em contextos diferentes. Porque, por exemplo, eu vou dar um spoiler. O verbo have, ele não é só ter. Ele pode ser comer, ele pode ser beber. Então, a gente vai ver isso também, ok? E aí, a gente fala sobre isso. Eu tô muito mão, porque eu tô com a minha unha nova. E aí, você se acostume, que eu vou ficar toda assim, ó, bem dançante, tá? Mas tá tudo certo. Vamos começar, então, a nossa lição, nossa lesson, falando do querido, do mais amado, do mais apavorante. Para de ter medo do amor. Para de ter medo do nosso querido verb to be. Gente, o verb to be não é assustador. Ele é só extenso, mas ele não é assustador. Ele é simples, ele é muito tranquilo. Algumas coisas podem ser difíceis de captar, porque é diferente do nosso habitual aqui no português, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Não pensa em português e depois traduz para o inglês. Você tem que aprender a pensar em inglês. Isso é importante. Então, vem comigo que eu vou relembrar o verb to be para quem já conhece e apresentar ele para quem não conhece ainda. Ok? To those who don't know, para aqueles que não sabem quem é o nosso querido verb to be, o verb to be, ele é um verbo que é um dos mais importantes no inglês, porque a gente usa ele para falar de muita coisa. A gente pode falar da identidade de alguém, tipo, o que ela é, né? Porque justamente o be, esse be, ignora até o to be é só para indicar que ele está no infinitivo. Mas o que a gente quer mesmo é o be, a palavra be. O be, ele é ser ou estar. Então, vamos supor que você queira falar não seja rude. Don't be rude. Não seja rude. Agora, por que, Teacher Bella, que eu vejo, né, esse verbo to be sendo escrito de forma diferente? Justamente. O be, ele é a forma base do verbo. Mas quando a gente vai falar das pessoas, quando a gente vai usar ele normalmente, né, em frases do verb to be, né, ele é ramificado, conjugado de outra maneira, de 3 maneiras. E quem sabe, sabe. A gente tem 3 facetas, 3 faces do nosso verb to be. Mas vamos voltar um pouquinho para aquela parte onde eu falei que o be significa ser ou estar. Maneiro, Teacher Bella. Gostei de saber que o be significa ser ou estar. Mas e aí, né? E aí, o que eu faço com essa informação? Ué, você pensa, eu quero falar que eu sou um estudante. Eu sou uma estudante. Eu sou uma professora. Vou usar logo, né? Para poder diferenciar. Eu vou falar I be a student. Perdão. I be a teacher. Eu ser uma professora? Ou eu vou falar eu sou uma professora? I am a teacher. Então, olha bem, a gente precisa conjugar para poder não ficar realmente essa coisa escrachada, né? Então, a gente pode usar o português para fazer essa assimilação. No entanto, a gente tem, né, vários jeitos de falar no português. O verbo ele é conjugado de diversas maneiras difíceis, né? Aqui a gente não vai
conjugar o mesmo verbo, am, por exemplo, que é sou ou estou. A gente vai, na verdade, ter 3 verbos diferentes para sujeitos diferentes. Quem são os sujeitos? Vamos falar, todo mundo repetindo comigo. I, you, we, they, he, she, it. Não está na ordem, eu botei de qualquer ordem. Só falei aqui para vocês conhecerem. I, you, we, they, eles fazem parte de um grupo que está junto, mas não está junto. Se a gente fosse separar em grupos, ficaria I, sozinho, you, we, they, um trio, he, she, it, um outro trio. Por que eu estou separando isso, né? Por que eu estou fazendo essa separação? Porque no English a gente tem 3 verbos, como eu falei, para representar o nosso be, né? O nosso querido be. E a gente usa eles com o seu respectivo sujeito. Mas se você puder, é ótimo, né? Se você puder juntar em grupos, eu acho que você lembra mais fácil que, poxa, esse aqui vai com esses 3, esse aqui vai com esses 3, e esse aqui vai sozinho com uma pessoa só. Eu gosto de dizer que o am, que é a primeira conjugação do verbo to be, é a situação de uma mãe solteira, mãe solo, de filho único. Então, é a mãe solo, que é o I, o sujeito I, que sou eu, que no caso é eu, em inglês, né? E o am é o filho do I, porque eles vão juntos e com mais ninguém. O I não vai com are, o I não vai com is, o am não vai com he, she, it, não vai com nenhum outro sujeito. É I am forever, para sempre. Então, quando você quer falar que você é ou você está, de alguma forma, em algum lugar, né? Que você é algo, alguém, etc. Você vai falar I am. I am a teacher. I am a student, para você que está assistindo. Certo? E agora, qual é a próxima conjugação? Ali na ordem eu coloquei o is, beleza? Então a gente tem o is. Exemplos que eu usei: the sky is blue, she is happy. O que eu estou dizendo? O céu é azul, ela está feliz. Então olha só o que eu usei: é e está. Então quer dizer que o verbo is vai significar é e está? Justamente. Então, a gente vai usar com qual sujeito? A gente vai usar com os sujeitos she, he, it. Por quê? Porque são os sujeitos no singular. Eu gosto de falar que o is é o singular, né? Porque é e está. Certo? Mas aí você me pergunta, he, she, it significa ele, ela e isso. Né? Isso porque o it é para falar de objetos. Inclusive, ali na frase the sky is blue, the sky está falando do sujeito it, porque the sky é uma coisa que não é uma pessoa, né? É uma coisa, é um céu. Você não tem como materializar, né? Não tem como transformar num ser humano. É o céu, é uma coisa. Então a gente usa o it, se a gente quisesse substituir ali the sky por it, show de bola. Mas por quê? Então, vamos supor, e o você? Ele, ela, isso, você também é singular. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o você, ele é uma exceção. E a gente vai falar sobre isso já já. O she, he, it, talvez eu mude a ordem, né? He, she, it, she, he, não sei o quê. O he, she, it, eles são sujeitos no singular e eles vão com o verbo is. Então, você já pode juntar eles num grupinho. Is, he, she, it. Beleza? Como que fica? Você põe logo depois do sujeito o verbo is. Então, it is, she is, he is. Agora vamos falar da querida. Are. Você vai pensar, eu sei que é difícil falar esse R, principalmente para quem é carioca, para quem é, por exemplo, gaúcho, né? Para quem tem um R que não é assim, estilo paulista, estilo interior, que eu gosto de falar, né? Então, se você tem dificuldade, pensa no sotaque de São Paulo e fala porta,
porteira, portinha, porta, porta. Quando você falar esse porta, você tem o R do inglês aí. R, é o mesmo R. É o R que enrola a sua língua. R, R. A língua vai lá para trás no céu da boca, beleza? Aí você vai pensar, quando que a gente usa o are? A gente usa o are quando forem os sujeitos que faltaram. They, que é eles ou elas ou elu. We, que é nós. E you, que é você ou vocês. E aí que eu te pego. Quer dizer, Teacher Bella, que o you, o mesmo verbo, ele é usado para o plural e para o singular? O mesmo sujeito, meu Deus. O mesmo sujeito, ele é usado para o plural e para o singular? Exactly. Exatamente. O mesmo sujeito, you, ele é usado para falar de você, que está me assistindo, e de vocês que estão me assistindo. Porque são várias pessoas me assistindo. Que isso? Imagina, eu sou muito famosa. E aí, a gente usa o mesmo sujeito, o que facilita bastante, porque você não precisa de ter outro verbo para o singular do vocês, né? É o mesmo verbo. You are, você é. You are, vocês são. Então, eu digo que o are, ele é um verbo cheio de significados, porque pode ser são e é, né? Estão ou está, porque a gente usa com you. Também pode ser estamos e somos, porque a gente usa com nós. We are, nós somos, nós estamos. E é isso. Não sei porque eu falei que esse tom de mistério, acabou aí. Então, o are, ele tem esses diversos significados. Passando dessa fase de entender quem são os sujeitos, como que são os verbos, o que eles significam e onde que eles se adequam, temos que entender onde que você vê o verbo to be, né? Onde que ele está na vida, no inglês. Ele está quando você vai falar que você é brasileiro. Ele está quando você vai falar que você tem 20 anos. Aí você fala, opa. Uai. Tem? Mas não era ser, não era ser, estar? Porque tem. Calma, meu querido gafanhoto. Vou te explicar. No inglês, você não tem a sua idade, você é a sua idade. Isso é importante, tá? Não pode esquecer. Então, você não vai falar I have 20 years old. I am 20 years old, que é o mais correto. Beleza? Beleza. E aí a gente tem outros usos. Outros usos como para falar, descrever. Por exemplo, o céu é azul. O meu telefone é azul também. Minha capinha é roxa. Tudo que você tiver para descrever, né? Emoção. Eu estou triste, estou feliz. Enfim, né? E localização. Nós estamos em casa. O shopping está fechado. Deixa eu pensar. Você está em casa? Para perguntar, né? Onde é que você está? Então, você pode usar para isso. Cool, então. Cool é legal. Massa. Falei assim à toa, mas enfim. Show? Ok. Uma coisa que eu preciso reforçar sobre os sujeitos. O they, gente, ele é o sujeito que fala sobre eles e elas, mas em inglês, a gente, no caso, assim como em português, a gente tem o non-binary, né, que é o não binário. E esse they, esse sujeito they, ele é usado para falar do gênero neutro, né, do neutro, que seria o elu aqui em português, elus e elu. E aí a gente fala they are, normalmente, sem problemas nenhum, mas na hora de se referir a uma pessoa que você não tem certeza, que ela é non-binary, ou até quando você não souber de quem você está falando, do que você não perguntou, ou ela não disse como que ela se identifica, você pode usar o they lá normalmente. Eles usam muito casualmente. Show? Eu falo eles como se fosse assim, um lugar só, né? Mas enfim.
Agora que a gente entendeu quem são, né? Os verbos to be, é ótimo. Quais são as formas do verb to be? E como que a gente usa eles assim, né? Normalmente, vamos entender as estruturas, porque é muito importante. O verb to be, ele tem a sua versão, claro, obviamente, na positive, negative e question, né? Então você tem aí a afirmativa, positiva, negativa e pergunta, né? Interrogativa. A gente tem todas essas formas. Quando você for falar uma estrutura afirmativa, que você quer dizer que você é, ou que eu sou, ou que ele é, ela é, ou está, etc., basta você colocar a seguinte estrutura: subject, sujeito, mais o verb to be, mais o verbo to be, plus, mais, o complemento, né? O complemento que a gente chama de etc., carinhosamente, complement, que é o restante, né? O que eu sou, o que ela é, você vai botar ali. Agora, quando você quiser botar essa frase na negativa, algumas coisas mudam. Algumas coisas o quê? Só uma palavrinha que vai ali no meio, ó, de penetra, sem problema. É o not. O not, ele é para você negar, né? Para transformar essa frase na negativa. Então, do lado do verbo, mantém a estrutura subject, verb. Logo em seguida do verb vem o not, que é para dizer que I am not an engineer. Eu não sou uma engenheira. I am not a student. Eu não sou uma estudante, né? You are not British. Sei lá, você não é britânico. Também se você for, tá tudo certo. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Aí você vai me perguntar, mas é simples assim para todos os sujeitos? Basta eu colocar o not do lado do verbo e tá tudo certo? That's it. Mais pra frente a gente vai ver outra forma de falar essa frase. Mas é isso aí. Question forms. Agora vamos para as perguntas. Elas sim eu consideraria que dá um bug na cabeça, mas calma. Com prática e amor no coração, você pega isso aqui facilmente. Vamos lá. Na pergunta em inglês, o verbo vai para frente. O verbo vai para o começo da frase. Então, apesar de em português a gente fazer tipo assim, eu sou professora. Você é professora? A gente só usa a entonação. Em inglês, além da entonação, você coloca o verbo na frente. Então, é como se eu estivesse dizendo, é você professora? Em inglês, então, seria, are you a teacher? Então, a gente coloca o verbo para frente, né? Então, fica verb to be, subject, complement e question mark, que é a nossa interrogação, certo? Então, por exemplo, I am a teacher. Am I a teacher? Claro que é uma pergunta retórica, eu obviamente sei que sou uma professora, mas só para explicar para vocês. You are a student. Are you a student? Né? Então fica mais ou menos desse jeito. Mais ou menos não, fica desse jeito. Fica desse jeito. E funciona para todos os sujeitos. Por exemplo, is he a doctor? Ele é um médico? Are we late? Nós estamos atrasados? Are they a couple? Eles são um casal? Então, a gente pode usar dessa forma, ok? Menino, tá frio a beça, tá? Vou desligar o ar-condicionado. Não tô aguentando, muito frio. Ok. How to use to be. Eu já falei, né? Já acabei falando, mas aqui tem exemplos deles em prática com os complementos de acordo com aquela estrutura que a gente falou, né, há pouco tempo. Então, por exemplo, I am a teacher. You are my friend. He is a doctor. We are in the park. They are students. Na negativa, eu não coloquei as mesmas frases, mas eu posso falar as mesmas frases para vocês saberem. I am not a teacher. You are not my friend. He's not a doctor.
We are not in the park. They are not students. Então, o que eu estou dizendo? Que eles não são estudantes, que nós não estamos no parque, né? Então, a gente sempre coloca o not. Mas eu coloquei outros exemplos ali, se vocês quiserem estudar. E na interrogativa, Teacher Bella, como que fica? Calma, eu vou voltar na interrogativa depois. Mas é porque eu preciso falar disso aqui. Contractions, contrações, as short forms de falar e que são bem utilizadas, principalmente em conversation, né? Quando você vai conversar com alguém, a gente, no dia a dia, usa-se mais a contração. Então, eu vou mostrar para vocês como que foi o gatilho que eu usei para poder lembrar como é que eu fazia essa contração. Basicamente, gente, olha só, o verbo tá lá do lado do sujeito. I am. A contração é I'm. Beleza? I'm. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. They are. There. Tá bom. Entendi. Tem um padrão aí, não tem? Gente, eu não sei se isso é loucura da minha cabeça, mas me ajudou. Se você reparar, para contrair, é só você tirar a primeira vogal do verbo e colocar o apóstrofe no lugar. Juntar, né? Juntinho lá com o sujeito. É sempre assim, o padrão é esse. Tirou a primeira vogal, a primeira letra do verbo, né? A primeira letra do verbo, colocou lá. Então, tá lá. I am vira I'm, você tirou o A. She is vira she's, tirou o I. E they are vira there, tirou o A do começo também, né? Então, às vezes, fica mais fácil de você decorar assim. Exemplos. I'm happy. You're my best friend. She's a good singer. We're at the beach. They're very nice. Então, exatamente isso que acontece. Muda o significado? Jamais, né? Tá só contraindo para ficar mais fácil de falar, mais rápido, mais simples, né? Agora vamos falar de outro tipo de contraction. Existe a possibilidade de você contrair a sentença negativa. Mas, não é só colocar I'm not? Tipo, contrair o verbo com o sujeito e colocar o not depois? Pode, tá super válido. Mas existe outro jeito de contrair, minha gente. Com o are e com o is, você pode contrair o not com o verbo. E aí você tira a vogal do not e coloca o apóstrofe ali, entre o N e o T. Olha só que interessante. You are not. Você poderia falar you're not. Você contraiu o verbo com o sujeito. Mas você também pode falar you aren't. Aren't é justamente a junção do verbo are com o not. Show? You aren't. E aí fica, por exemplo, you aren't late. Né? He is not. E aí serve para she também. He is not. He's not. Beleza. Mas, se você quiser contrair o not, fica he isn't. Ok? E o are? Não, o are eu já falei. Eu só coloquei mais exemplo mesmo. We are not. We aren't. They are not. They aren't. E assim por diante. Mas aí, Teacher Bella, e o am? Não contrai com not? Amt? Não pode. Não pode. O am não contrai com not. O am é só com o sujeito lá mesmo, quietinho com ele lá. I'm not. Acabou. Beleza? Então, sempre lembra que a contração da negativa é sempre com are e com is, nunca com not.
Aí sim a gente vai voltar para o nosso questions, né? Para as nossas perguntas com verb to be. Mais exemplos para vocês entenderem. Eu vou voltar lá na nossa lista de positive para a gente continuar o que a gente fez. A gente colocou todas essas na negativa. E agora eu vou colocar elas na interrogativa para vocês entenderem. I am a teacher fica am I a teacher? Eu sou professora? Não sabia. You are my friend. Are you my friend? He's a doctor. Is he a doctor? We are in the park. Are we in the park? Tô perdido. They are students. Are they students? Aí percebe comigo que quando você vai fazer essa pergunta, você sempre, tipo, am I a teacher? Você meio que sobe a entonação, você fica com aquela coisa, tipo assim, aquela dúvida. É exatamente isso. A entonação da pergunta com o verb to be, assim, normal, ela é uma entonação subindo, né? Diferente de outro tipo de pergunta, que a gente vai falar já já, né? Então, as questions, elas ficam assim, alright? Alright, then. Aí, gente, para esse tipo de pergunta, a gente tem como responder de forma completa. Então, vamos supor, am I late? Tô atrasado, né? Am I late? Tô atrasada? Aí você pode falar, yes, you are late, né? A resposta completa com yes na frente para poder dizer, sim, você está atrasada, né? Ou no, you are not late, que é a negativa. Mas a gente também tem o que a gente chama de short answers, que são as respostas curtas para essas perguntas. Então, por exemplo, are you a teacher? Yes, I am. Sim, eu sou. Muito bom, né? No, I'm not. Não, eu não sou, né? Am I a teacher? Yes, you are. No, you're not. Não, você não é, né? Então, sim, você é. Não, você não é. Você tem essas opções, beleza? E é isso. Com todos os sujeitos. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't, etc. Né? Então, são respostas curtas. A gente usa com essas perguntas que começam, né? Que a gente chama de yes or no questions. São perguntas de sim ou não. Você é? Não, não sou. Né? Agora, existem outros tipos de perguntas, meus gafanhotinhos. WH questions. São muito importantes quando a gente vai usar o verb to be, porque pode ser que você não responda com sim ou não. Não tem como responder isso aqui com sim ou não. Por exemplo, where are you from? De onde você é? Sim, eu sou. Uhul! Nada a ver, né? Então, where are you from é uma pergunta com a WH question, que é essa palavrinha justa, WH word, que é a palavra com WH, que fica no começo da interrogativa, né? Que são essas palavrinhas que você com certeza já conhece. What, né? Where, when, who, e tem muitas outras, mas eu coloquei aqui as 3 principais que eu gosto. Where, who e what, né? Então, where seria de onde ou onde, né? No caso, é onde. O de é o from. Mas, enfim, de onde você é? Where are you from? Né? Você não tem como responder sim. Você tem que responder, eu sou de tal lugar. I'm from Brazil. Então, nesse tipo de pergunta aqui, você vai usar a sua estrutura afirmativa. Lá, aquela estrutura afirmativa que você provavelmente viu no começo, e aí você vai transformar em negativa, interrogativa, WH question. A primeira responde a WH question, né? Who is your brother? Quem é o seu irmão? Yes. Não tem como, entendeu? Então tem que ser he is my brother. Ele é meu irmão, né? Ou fulano is my brother, né? Você pode botar um nome também, né? Jonas is my brother. What am I doing? O que eu tô fazendo? Eu tentei botar uma com am para poder diferenciar.
Aí você pode falar, you are doing chores. Você está fazendo as tarefas de casa, né? Household chores, tarefas de casa, tipo limpar, passar roupa, etc. Ok? Então, as WH questions, elas são perguntas para perguntas tipo de onde, quem, o que. São perguntas que as palavras, essas palavras que começam com WH, elas vão antes do verbo to be, naquela estrutura interrogativa. Claro que você tem que adaptar, porque também não tem como você, por exemplo, a frase é You are from Brazil. Você é do Brasil. Eu não posso perguntar Where are you from Brazil? Né? De onde você é do Brasil? Do Brasil. Você está dando a resposta. Então, você tem que realmente olhar a frase, tirar a resposta, e aí você consegue fazer a pergunta sem a resposta. Né? Alright. Common uses of to be. Para botar o laço no top. Gente, talking about age, falando de idade, como eu disse para vocês. Describing people, places or things, descrever pessoas, lugares ou coisas. Talking about feelings, falando de sentimentos. Talking about location, né? Lugar que você tá, onde que você tá, né? E é isso. O verbo to be, ele é comumente usado para essas coisas. E espero que você tenha entendido. Aqui no final deixei um somatório do que eu expliquei, né? Para vocês poderem revisar. E see you next lesson. Bye bye.